Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje vamos dar início de matrizes. Vamos ver os conceitos iniciais. Chama-se matriz do tipo M por N, toda tabela de números disposto em M linhas e N colunas. Tal tabela deve ser representada entre parênteses, entre colchetes ou entre barras duplas. Mas aqui no nosso curso aqui, ou no as aulas, nós iremos trabalhar com parêntese. Mas antes de iniciarmos, se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Tá? E isso vai ajudar muito no crescimento do canal. Nós temos uma matriz A 2 por 3. Isso quer dizer que esse 2 e o 3 aí, quer dizer que tem duas linhas e 3 colunas. Os números que estão dentro do colchete, que é aí o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, nós chamamos eles de elementos da matriz. Vejamos agora as nomenclaturas. Na nomenclatura nós temos aí a matriz A, M por N, onde M são as linhas e N as colunas. Isso é muito importante, que você vai ver muito essas nomenclaturas em matriz. E os elementos nós representamos pela letra I e J, onde a letra I é a linha e a letra J as colunas. Na nomenclatura nós temos aí a matriz A, M por N. Aí nós temos uma matriz aí A3 por 2. Então nós temos 3 linhas e 2 colunas. O primeiro elemento aí é o A11. Isso quer dizer que nós estamos no elemento da primeira linha e primeira coluna. O A12 é o elemento da primeira linha e segunda coluna. O elemento A21 é a segunda linha e primeira coluna. O elemento A22 é o elemento da segunda linha e segunda coluna. 31 é o elemento da terceira linha e primeira coluna. O elemento 32 é o elemento da terceira linha e segunda coluna. Vamos ver alguns exemplos de matriz. Matriz aí A3 por 2. É uma matriz de 3 linhas e 2 colunas. Também nós temos uma matriz 2 por 2, que nós temos 2 linhas e 2 colunas. Essa matriz aí, quando o número de linha E é igual ao número de coluna, nós chamamos de matriz quadrada. Matriz C, que é 3 por 1. Nós temos 3 linhas e 1 coluna. Vejamos agora tipos de matriz. Matriz A aí é igual a 1, 2 e 3. Nós chamamos essa matriz de matriz linha, porque ela só tem uma linha. Na matriz B, nós temos aí o 1, o 2 e o 3 como os elementos. E nós temos 3 linhas e 1 coluna. Como só tem uma coluna, chamamos de matriz coluna. Na matriz C, nós temos 2 linhas e 2 colunas. Por ter um número igual de linha e coluna, chamamos de matriz quadrada. Aí, nós temos aí outro exemplo de matriz quadrada, que é 3 por 3. Nós temos 3 linhas e 3 colunas. Toda vez que o número de linhas for igual ao número de colunas, chamamos de matriz quadrada.
Na matriz quadrada, também nós temos a diagonal principal, onde nós temos elementos aí que é 1, 5 e 9, que faz parte da diagonal principal. E diagonal secundária. Na diagonal secundária aí, nós temos aí os elementos 3, 5 e 7. Ainda falando de matriz quadrada, nós temos aí a matriz triangular superior. Matriz triangular superior ocorre quando todos os termos que estão abaixo da diagonal principal são iguais a zero. E os termos que estão acima da diagonal principal são números reais. Aí nós temos aí, tá, os elementos aí abaixo da diagonal principal com todo zero. Temos também a matriz triangular inferior. A matriz triangular inferior ocorre quando todos os termos que estão acima da diagonal principal são iguais a zero. E os termos que estão abaixo da diagonal principal são números reais. Nós temos aí em cima da diagonal principal os números zero. Matriz diagonal. Matriz diagonal é a matriz onde os elementos sendo iguais a zeros, exceto os que estão na diagonal principal. Aí nós temos um exemplo de matriz diagonal. Na diagonal principal, nós temos aí o 1, o 5 e o 9. E os outros elementos são todos zeros. A matriz identidade é uma matriz quadrada, onde os elementos que pertencem à diagonal principal são sempre iguais a 1. E os outros elementos são iguais a zero. Aí nós temos aí na diagonal principal todos os valores igual a 1. E os outros elementos da matriz são iguais a zero. Uma matriz A aí que todos os elementos são zeros. Na matriz B também e na matriz C todos são zero. A matriz nula é uma matriz de qualquer ordem, sendo todos os elementos iguais a zero. A ordem da matriz A é 3 por 3. Na matriz B, a ordem é 3 por 2. E na matriz C, a ordem é 3 por 1. Vejamos agora o que vem a ser uma matriz transposta. Matriz transposta é a matriz que se obtém da troca de linhas por coluna de uma dada matriz. Desta forma, transpor uma matriz é a operação que leva à obtenção de sua transposta. Vamos ver o exemplo aí. A matriz A, nós temos aí os elementos 2, 3, 5, 0, 8 e 6. Vamos trocar a coluna da matriz A por linha da matriz transposta. A matriz transposta aí nós temos aí, que é o 2, 5, 8 na primeira linha e na segunda linha nós temos o 3, o 0 e o 6. Observe que a primeira coluna da matriz A, ela transformou em primeira linha da matriz transposta. E a segunda coluna da matriz A, ela transformou em segunda linha da matriz transposta. Então, nós vamos transformar coluna em linhas. Isso que é uma matriz transposta. No próximo vídeo, vamos ver operações com matrizes, como adição, subtração e multiplicação. Eu te aguardo no próximo vídeo. Fique com Deus e até a próxima.